Olá malta, sou a Patrícia Weatherlight e vocês estão a ouvir o Piado do Pardal. Olá, o meu nome é João Pardal e este é o Piado do Pardal. Aqui trata cultura pop por tu. Sejam então bem-vindos a mais um podcast e desta vez venho falar-vos sobre The Legend of Zelda. You are not alone. Link. You are our final hope. 6 anos depois de Breath of the Wild, a sequela finalmente chegou. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom é o mais recente jogo deste franchise da Nintendo e é sem dúvida alguma um dos títulos mais aguardados de 2023. Para celebrar este lançamento, convidei Patrícia Casaca, mais conhecida na comunidade gaming como Weatherlight, é streamer, faz cosplay e é sobretudo uma das mais fervorosas fãs desta saga. A Patrícia partilhou comigo como começou este fascínio por The Legend of Zelda, explicou a sua relação de amor-ódio com Breath of the Wild e revelou também as suas primeiras impressões sobre Tears of the Kingdom. Não aprofundámos muito sobre a história do jogo, por isso não há spoilers significativos. Sem mais delongas, fiquem com a conversa. Espero que gostem. Olá, viva! Estou aqui com a Patrícia Casaca, mais conhecida como Weatherlight, na nossa comunidade gaming. Estamos aqui para falar sobre Zelda, sobre Tears of the Kingdom, este grande lançamento da Nintendo de maio de 2023. Mas antes de falar sobre Zelda e sobre este novo jogo, antes de mais, obrigado por teres aceitado aqui o convite, Patrícia, para estares a falar um bocadinho comigo e estares aqui no Piado do Pardal. Obrigado, Nada. Portanto, quero que faças uma pequena apresentação para quem não conhece o teu trabalho. Quem é que é a Patrícia Casaca, mais conhecida como Weatherlight? Olá pessoal, eu sou a Patrícia, a Weatherlight, e eu sou uma grande fã do tópico de hoje, de Zelda. Normalmente podem me encontrar no meu canal da Twitch, twitch.tv Weatherlight, a jogar jogos da Nintendo em geral e agora, claro, Tears of the Kingdom. Mas aparentemente não sou a única, certo? Exatamente. Pois para além de streamer também fazes cosplay, é verdade? Sim, já faço há muitos anos. Ainda não fiz cosplay nenhum da franchise de Zelda, mas quem sabe, para breve. Ok. Afinal de contas, acabou de sair um Zelda novo com designs novos, certo? Exatamente. Portanto, antes de falarmos sobre o novo jogo, queria-te perguntar como é que surgiu esta relação amorosa, digamos assim, com este franchise chamado The Legend of Zelda. Consegues contar aí um bocadinho como é que surgiu esta paixão? Sim, o meu primeiro contacto com Zelda foi na casa do meu primo. Há muitos anos atrás ele tinha uma Super Nintendo e tinha o Link to the Past. E a verdade é que o jogo não era dele. E o jogo já ia para aí, sei lá, a meio. E nós os dois éramos muito totós e era naquela altura que já podíamos alternar entre o Light World e o Dark World e nós andávamos perdidos. Não fazíamos ideia do que é que estávamos a fazer, mas pronto, ficou por ali. Esta foi a minha primeira experiência. Não deu assim muito em nada. Uhum. Havia um Link e havia um Link coelhinho. Pronto. Basicamente. Mas pronto, muito giro, muito engraçado. Uns anos mais tarde, quando comprei a minha primeira consola, uma Nintendo 64, um colega meu da turma trouxe-me um jogo muito giro que ele tinha comprado e que era mesmo giro se eu queria experimentar. Era o Ocarina of Time. Eu joguei o início, eu fiquei tipo, a coisa mais maravilhosa da minha vida que eu acabei de jogar e não descansei enquanto não arranjei um para mim. E foi aí que começou a grande paixão. E assim que soube, uns anitos mais tarde, tinha saído o Majora's Mask, fui logo à corrida e comprá-lo também. E a partir daí, pronto, a coisa nunca mais parou. Basicamente. Encarrilou a partir daí, é verdade? Exatamente. Sim, e na altura, quando compraste o Majora's Mask, também tiveste que comprar o Expansion Pack, não foi? Por acaso, eu acho que não. Eu não tenho já muito bem a certeza cronologicamente, porque havia outro jogo que saía na altura
que era o Donkey Kong 64, que eu Exatamente. acho que trazia o Expansion Pack com ele. Exatamente, é isso mesmo, ok. Então eu já tinha. Ok. Então és daquelas pessoas que privilegiada que tinham um expansion pack. Tá bem, tá certo. Sim, porque veio. Exatamente. Epá, porque por acaso é uma daquelas coisas que eu nunca consegui arranjar uma a um preço decente. Epá, e para os jogos que têm, que se podem usar em hardware original, na minha opinião, acho que não justifica o investimento. Mas pronto, estamos a falar aqui tendo em conta a perspectiva, da tua perspectiva na altura. Muito bem. É assim, na altura até se encontrava mais ou menos, se bem que eu sou de Setúbal e na altura se calhar algumas coisas não eram assim tão fáceis de encontrar aqui, mas nós temos sempre uma daquelas lojas de brinquedos aleatória no centro comercial, ainda mais aleatório, que por acaso até tinha. Sim. E foi aí que eu comprei tudo que me lembro. Como é que se chamava essa loja? Lembras-te? Opa, não sei, era no centro comercial do Bonfim, uma loja de brinquedos que lá havia. Pronto. Não sei, já foi há tantos anos. Sim. E tiveste assim algum momento em que começaste a jogar Zelda e a começar a apaixonar-te pelo franchise em que realmente apercebeste que, epá, este jogo é especial, ou este franchise é especial? Tens assim algum momento, assim um ponto de viragem neste franchise? Assim, um momento em que bateu forte cá dentro, como dizem certas pessoas? Eu diria que muitos momentos, mas Zelda também acabou sempre por ser uma maneira de, não vou dizer de falar, de fazer amigos, mas havia sempre também algum amigo que tinha, e era um tema de conversa e de partilha, e havia sempre alguém que gostava muito também. Na altura a minha irmã também gostou muito, a minha irmã é mais nova que eu, 6 anos, e começámos a jogar as duas, cada uma no seu save, claro, não é? Isto não há cá misturas, mas começámos a comprar jogos a meias, acabou por ser uma experiência, também com ela, porque ela também é uma grande fã, no fim de contas, mas não sei, logo no Ocarina of Time, aquilo foi logo uma coisa muito especial, foi assim primeira consola, não é? Primeiro Sim. jogo assim, maior, com uma história maior, e tudo era fabuloso e não estava nada à espera das coisas que aconteciam na história, e tipo, pronto, aquelas coisas que quando nós éramos miúdos e hoje em dia iríamos ver o plot a vir a milhas, mas na altura, uau, isto é tudo tão mágico. E logo já aí, e depois cada novo jogo que saía era uma aventura, depois havia sempre um bocadinho a limitação da consola, mas ter que arranjar uma consola nova, mas eventualmente tinha juntado dinheiro para isso e conseguia depois, eu e mais a minha irmã, e depois saía outro, e depois era uma experiência diferente, e uma pessoa vai-se apaixonando de título para título, porque mesmo que saia um que, epá, até nem foi bem a tua cena, a seguir vem outro. E a verdade é que tu também já jogaste bastante, tu se calhar partilhas ou não da opinião. Cada Zelda inova de alguma maneira, é uma experiência diferente de alguma maneira. Se não gostas desta ou se não gostas tanto desta, para já, podes não gostar agora, podes gostar daqui por 10 anos. Eu não fui muito à bola com o Skyward Sword, por exemplo, logo ao início aborreceu-me um bocado e foi fabuloso quando lhe peguei uma data de anos depois. Às vezes nós é que ainda não estamos prontos para a aventura. Não sei quanto a ti. Sim, isso por acaso é interessante estás a dizer isso, porque isso aconteceu-me bastante com o Breath of the Wild. Porque quando eu peguei na primeira vez o Breath of the Wild, eu não estava a sentir o jogo. Eu fiquei frustrado, algo que nunca tinha me acontecido com Zelda, e larguei o jogo. Tipo, abandonei o jogo. E depois, só passado um mês ou 2, voltei a pegar e não sei, se calhar quando eu peguei não estava com o chip certo, mas eu não sei porque, se calhar encaixei e percebi qual é que era o mindset de Breath of the Wild, e depois deixei-me mergulhar nas diferenças, porque estava muito habituado à fórmula Zelda, pronto. Porque, exatamente. E quando eu percebi que, não, isto é uma reinterpretação do jogo, do franchise como um todo, e eu aí percebi, ok, então tenho que largar tudo que conhecia de Zelda.
E pronto, e como é conhecido na comunidade, tu acabaste o Breath of the Wild, o penúltimo jogo desta franquia, há relativamente pouco tempo. Portanto, eu não sei quanto tempo é que já passou desde o fim desse jogo. Já passou quanto tempo? Semanas? Não. Para aí, eu acabei 2 semanas antes de sair o Tears of the Kingdom. Ok. É mau. Não é mau. É isso. Não é mau. Então, mais vale tarde que nunca. Eu, por exemplo, olha, eu vou dizer um exemplo, nada a ver com Zelda. Por exemplo, eu joguei o primeiro The Last of Us um mês antes do segundo sair. Portanto, nada contra. E o que é que te levou a pegar na altura? Era porque ia sair o 2? Finalmente estavas no mindset? Exatamente, é porque ia sair o 2 e o Last of Us estava em backlog. E como o pessoal estava com muito hype pelo segundo, eu pensei, é agora que eu vou jogar o primeiro. E depois quando terminei o jogo, o modo história, percebi, agora é que eu percebo este jogo. E depois pensei assim, mas afinal não vou ter que esperar tanto tempo para jogar a sequela. E pronto. Sim, de certo modo. Também me acontece isso quando são séries de televisão super, hiper, mega badaladas. Quando estão tipo a dar e ainda não se sabe bem o fim delas, eu prefiro deixar por exemplo, aquela série do Karate Kid, o Cobra Kai. Sim, Por exemplo, agora quando sair a última temporada é que vou ver aquilo que tudo de seguida, porque não estou com aquele mindset de aí, tenho que esperar isto tudo, nem sei o que mais. Mas pronto, estamos aqui a descarrilar, voltemos para o Breath of the Wild. Passado estas semanas, qual é que é a tua opinião sobre este jogo? Já terminado, qual é que é a tua opinião sobre o jogo? Bem, eu tenho a dizer que eu compreendo o que tu estavas a dizer de não termos o mindset adequado. Eu comprei o Breath of the Wild quando ele saiu para a Wii U, porque eu ainda não tinha Switch na altura. Sim, é pior ainda. Eu tenho o Breath of the Wild para a Wii U e para a Switch. Ainda é mais grave. E na altura eu já tinha visto trailers, não é? Eu tinha assim, uma ideia do que estava para vir, não era de todo aquilo que eu preferia que estivesse para vir, e o Breath of the Wild foi basicamente aquilo que eu estava à espera. Uma grande decepção. Estou a dizer quando ele saiu. Sim. Era um open world. Não era forte, não era guiado por história. Não era uma sucessão de templos, a música mal se ouvia, enfim, era tudo aquilo que eu não estava à espera e preferiria encontrar. Lá está, a fórmula que estamos habituados vamos chamar na era passada, porque ao fim e ao cabo, se virmos como está o Tears of the Kingdom que saiu agora, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, a maneira que me ajuda melhor a lidar com isto é considerar uma era nova de Zelda, que ao fim e ao cabo passamos para um sistema diferente. E para mim foi um choque muito grande. Joguei todos, gosto muito, tenho opiniões muito fortes, vivi aquilo, sou grande fã, louca por aquilo, e de repente pegam-me com um open world olha, anda para aí, e se quiseres vai ver da história. E eu, meu Deus, tudo o que eu não queria. Foi um grande choque. Eu acho que eu joguei um bocadinho, nem sequer cheguei à primeira Divine Beast, acho eu, ou cheguei lá ao pé, fui direta para os Zoras. Depois, afetava-me bastante eu andar pelo mundo e não ter as pontes com os outros jogos. Aquela música com um indzinho a outras músicas anteriores, a ver mais personagens a partilhar nomes, a ver mais ligação com as histórias anteriores, que ao fim e ao cabo, pronto, também passou-se já, nem temos muito bem a noção quantos ciclos, quantas centenas de anos, quantos milénios, e agora no Tears of the Kingdom é que começamos se calhar a ter um bocadinho ideia disso, mas eu abandonei o jogo para aí 2 anos, não estava no mood, não estava no mindset, depois voltei a pegar e depois ainda estou muito deprimida com isto, não, entretanto toda a gente a dizer que a experiência era muito boa, tinham gostado muito, e o Tears à porta, e eu pensei, vou-me deixar de tretas, vou dar uma oportunidade a sério ao jogo, senão depois, como é que eu vou para o Tears? E não sei, não experienciei, não tenho, vou perder um ponto de ligação, e vai ser culpa minha, não vai ser culpa do jogo. Então vamos experimentar. O mindset já era diferente, decidi encarar aquilo não como uma continuidade de Zelda, mas como uma coisa nova.
E pronto, e se encararmos como uma coisa nova, lá está, é uma experiência nova, é dar uma oportunidade a uma coisa completamente diferente. Se eu prefiro a fórmula anterior, prefiro, mas eu acho que a maneira mais fácil de falar é considerar duas experiências distintas, porque senão, obviamente, eu vou preferir a anterior. Mais vale analisar esta como a experiência nova que é. E tem-se visto isso. Portanto, agora que acabei o Breath of the Wild, o jogo tem muitas coisas boas, tem algumas coisas que eu não considero tão boas, mas no fim de contas, aquilo que eu não considero tão bom é um reflexo das minhas expectativas, da minha vida com a franchise e de aquilo que eu queria não estar lá. Não é uma consequência direta do jogo, estás a perceber? Sim, É mais por aí, portanto. Lá está, entramos no campo de epá, eu até nem gosto muito de gelado de chocolate, mas há tanta gente que gosta. Pronto, olha, ainda bem que há, não é? Tipo, não podemos todos. E tu, quando tu jogaste pela primeira vez o Breath of the Wild, jogaste na Wii U, certo? Sim, E sim. achas que pode ter sido pela consola em si, ou achas que a Switch também pode ter sido um fator determinante para dar a volta na tua opinião? Não, no meu caso específico não faz diferença, porque mesmo a consola lagando um bocadinho, ou mesmo agora no Tears of the Kingdom, em alguns sítios também lagar um bocadinho, honestamente, a mim não me faz diferença, porque nenhuma experiência é perfeita e no fim de contas é mais importante que tu consigas concretizar o que tu queres no jogo, especialmente nestes, no Breath of the Wild e no Tears, não é? Que são sandbox e basicamente tu andas a fazer a porcaria que tu queres, não é? É mais importante tu concretizares e dar para fazer, se laga um bocadinho, eu não estou nem aí. Não foi determinante, foi mesmo, não estava no mindset e recusei o jogo, pronto. Foi basicamente isso, admito. Para quem estiver a ouvir, admito, recusei o jogo. Eu sei que ainda jogaste pouco do jogo, mas quais foram as tuas primeiras impressões sobre ele? Olha, antes de entrar eu queria só dizer uma coisa acerca do Breath of the Wild. Diz. Força. As histórias estão, evidentemente, interligadas e o Breath of the Wild tem e o Tears também, suponho, tem uma diferença grande relativamente aos outros jogos, que é a história não te é dada na continuidade do que tu estás a fazer. Tu tens que ir um bocadinho atrás dela, certo? Não sei se tu apanhaste as memórias todas no Tears of no Breath of the Wild. Eu, por exemplo... Não, por acaso não. Mas depois fui ver ao YouTube porque estava com alguma curiosidade. Exatamente. Desculpem puristas, mas eu por acaso estava com muita curiosidade e fui ver. Mas pronto, adiante. Exato. É uma abordagem diferente. Acho que vai de encontro um bocadinho às preferências de cada um. E a verdade é que o Breath of the Wild acaba por ser um jogo bom, senão não tinha conquistado os corações do mundo inteiro. Já viste bem a quantidade de gente que tu se calhar já conheceste nos últimos anos que te disse eu nunca joguei Zelda na vida, mas adorei o Breath of the Wild. Pronto, dá-me um bocadinho por dentro porque se calhar não vão jogar aos outros, mas ótimo, ainda bem. Mais gente para a franchise vão continuar a fazer Zeldas. É ótimo. Sim, mas sem isto dúvida, para te dizer que, apesar de toda a minha relação amor-ódio com o jogo, a verdade é que as personagens no Breath of the Wild, na minha opinião, são extremamente likeable. Desde os heróis. Eu adoro a Mipha, eu adoro a Urbosa, eu adoro o Revali. Os Gorons, pronto, não têm um lugar tão grande no meu coração, mas ele também é fantástico. E esta Zelda, para mim, é das melhores Zeldas que eles alguma vez fizeram, em termos de profundidade e de ela ser bastante real, estás a perceber? As personagens são boas, pena não haver tanta história. Sim, e isso por acaso concordo contigo. Eu acho que a Princesa Zelda é a mais relatable, sabes? Exatamente. Tem uma empatia, tenho bastante empatia com esta versão, com esta interpretação da Zelda no Breath of the Wild. Pronto, neste universo. E dói-te no coração o percurso dela, e ela está a fazer tudo, e ela está a tentar ao máximo, e não está a conseguir, e está-lhe tudo a cair em cima, e está a gente a apoiá-la, e acontece a calamidade, e ela deu o seu melhor, e tipo destrutivo, mas andou para a frente. É especial, esta Zelda está awesome. É das melhores, se não a melhor. E isso leva-nos ao Tears of the Kingdom, em que estamos a continuar com a jornada da Zelda. Somos apresentados logo ao início com mais uma exploração da Zelda, porque ela é scholar, ela é fantástica, ela não é só uma princesa. E, honestamente, eu não sei se queres que eu fale muito sobre o que é que acontece na parte inicial ou não, mas... Do Tears of the Kingdom? Sim, naquelas primeiras...
Sim, podes falar, isso é spoiler mínimo, sim. Sim. Ok. Então, nós estamos a investigar debaixo do castelo. E somos apresentados logo com um link todo pump. Estamos no máximo, temos os corações todos, temos a espada, temos o escudo, somos tipo os maiores. Sim. Que é como viemos do outro jogo. E estamos ali, estamos a explorar com a Zelda, porque é o que ela é. Estamos ali e tudo o que se passa. Eu fiquei extremamente satisfeita, digo já. Eu sou muito chorinha da história, sabes? E sou muito picuinhas com as cenas. E eu fiquei extremamente satisfeita com a maneira como eles justificaram a quebra de porque é que tu agora és um bandalheco, outra vez, não é? Tipo, Sim. Legend of Bandalheco, porque tinha que haver qualquer coisa, não é? Isto, não podíamos... Não podia ser Power Creep até à lua. Até foi um início muito Metroid. Quando eu joguei isso, eu fiquei, isto é Metroid? Isto é o Metroid Prime, Super Metroid? Explica-me mais. Não conheces Metroid? Não, eu não sei do que é que tu estás a falar agora, estou interessada. Ok. Não, é porque no início de cada jogo Metroid, nós temos, em muitos dos jogos dessa franquia, nós começamos sempre com com os corações e com as... Passamos no máximo. Sim, estamos no máximo. E depois chega um desastre qualquer e depois ficamos frágeis e só temos 3 corações. Portanto, pronto, eu não estava a perceber que não estavas a perceber. Eu, não. Pelo menos, sim, mas, por exemplo, no Metroid Prime, que está agora disponível a versão remastered na Switch, sim. Nós estamos com um fato especial, estamos com as habilidades todas e depois nós sofremos o acidente e depois nós recebemos um downgrade do nosso fato. E depois, em cada jogo Metroid, temos que ir à procura dos respectivas habilidades para termos a Samus toda artilhada e toda artilhada e toda preparada para enfrentar bosses mais poderosos. Portanto, eu pelo menos notei muita parecença com a saga Metroid. Pelo menos eu notei muito isso. Mas eu por acaso não sabia dessa tua falha, eu pensava que tu conhecias. Não, eu tenho ali para jogar, está ali na lista. Não sabia, por acaso foi saga que eu nunca toquei. Eu acho que devias começar pelo Metroid Prime Remastered ou o Dread. Acho que são bons pontos de partida e estão na Switch. O Super Metroid é basicamente a obra-prima que deu o standard do género Metroidvania. Ou seja, foi a base que deu... foi basicamente a base que permitiu construir o género Metroidvania, apesar do Castlevania Symphony of the Night ter sido também muito influente, mas o Super Metroid foi basicamente a base e o Castlevania Symphony of the Night foi o jogo que ficou conhecido na indústria e pela comunidade gaming pela comunidade gaming e não só, e na indústria, com esse termo de Metroidvania, portanto, que funde tanto os elementos de Metroid e de Castlevania. E este Super Metroid está na Switch? O Super Metroid está disponível no online, no Super Nintendo Online app. Naquela app. Sim. Não, estava a pensar, então tu tens razão e tanto eu como quem está a ouvir tem todos os motivos para ir experimentar tanto esse como o remake, porque a Switch tem-nos dado isto. Sim, são jogos diferentes. São jogos diferentes. Sim. Super Metroid é basicamente a fundação 2D, é a perfeição, é o aperfeiçoamento da forma 2D da saga Metroid, e o Metroid Prime é basicamente o salto para o 3D da saga Metroid, e que tem um remaster que na verdade é quase um remake, porque aquilo está mesmo super espetacular, tanto em termos de jogabilidade, tanto em termos visuais, portanto vale muito a pena. Mas pronto, vamos voltar outra vez para o Tears of the Kingdom. Ok. Pronto, olha. Desculpa, estamos sempre a descarrilar para todo lado. Mas pronto, é isso mesmo. Mas é o que eu estava a dizer, ou seja, eu achei muitas parecenças com a saga Metroid, com este início do Tears of the Kingdom. Pelo menos eu achei muito, eu que já joguei alguns jogos da saga Metroid, eu notei muito esse padrão.
Mas sim, continua, estavas a dizer. Tinha sempre que haver uma espécie de cataclismo qualquer coisa que justificasse o voltares ao início. E eu fiquei extremamente satisfeita. Estamos a pesquisar qualquer coisa de muito errada que está debaixo do castelo. Convém irmos ver, vamos lá. E de repente, um mal selado há sabemos lá há quanto tempo, por um braço misterioso, e depois toda uma sucessão de eventos que te deixam ali tipo colado, oh meu Deus, o que é que se está a passar? Porque para todos os efeitos, no fim do Breath of the Wild, tinhas lidado com o assunto, apesar do assunto não ser o mesmo exatamente, tecnicamente, não é? Mas quem vem dali vem numa de resolvemos o problema e depois subitamente vemos ali toda uma personagem que aparenta até estar morta, mas afinal está só selada e se calhar não há muito bem, e depois acontece tanta coisa e corrupção, e perdes a espada, e perdes o braço, e perdes a princesa, e perdes tudo, e de repente estás quase a morrer. Fantástico, porque as possibilidades, percebes? De repente, de história, meu Deus, qual é aquele? Porque muita coisa foi abdicada no fim do Breath of the Wild, em termos de história. Foi quebrado todo um ciclo, ou toda uma continuidade de ciclos, e subitamente está outro aqui à nossa frente, não é? Outro vilão, outro Ganon, nem sabemos muito bem qual, como é que ele está ali. E a espada foi-se, o teu braço foi-se, e agora estás a começar do início a ter que aprender tudo outra vez, porque ainda por cima, pronto, estás outra vez no escuro com tudo, não é? Já não depois do jogo anterior, pronto, lá estás agora. Eu gostei imenso, a justificação foi ótima, abriu perspectivas para muita coisa. Agora, se são bem aproveitadas ou não ao longo do jogo, pá, diz-me tu, sem muitos spoilers. Eu ainda não estou numa fase em que consigo falar abertamente sobre isso, porque ainda estou numa fase, apesar de já ter feito algumas coisas, ainda não avancei muito na história, porque este jogo, eu acho que mais que o Breath of the Wild, eu acho que dá uma vontade enorme de partir para a aventura e tentar perceber, aquilo está ali uma shrine, vou investigar, e depois, olha, está ali um estábulo, vou ir ao estábulo. E é algo que, pelo menos falo por mim, não me acontece muitas vezes. Porque eu sou uma daquelas pessoas que gosta de ir logo para a história principal. Tipo, main story, main campaign. Sim. Não gosto muito de desviar. Mas em Breath of the Wild e Tears of the Kingdom é uma exceção. Porque, não sei, há qualquer coisa que faz com que fique interessado em partir para a aventura. Literalmente, é aquele sentimento de explorar o desconhecido, e ainda por cima como o mapa ainda está ainda maior, que sinceramente custa-me acreditar como é que os magos da equipa do Tears of the Kingdom conseguiram fazer isto, porque o mapa está muito maior e tem muitas zonas diferentes em que podemos explorar, e basicamente o tamanho do jogo é praticamente o mesmo em relação ao Breath of the Wild. Ou seja, não sei como é que eles conseguiram fazer este tipo de feitiçaria. Se calhar andaram a fazer, não sei, tiveram a falar com umas fadas, com as Great Fairies do universo Zelda, e conseguiram fazer alguma coisa. Mas de facto está mesmo incrível, porque é mesmo raro um daqueles jogos que faz com que eu queira explorar e que desvie da história principal. Por exemplo, eu ontem estive a jogar um pouco deste jogo e estava com o meu sobrinho mais novo. Sim. E ele dizia assim, tio, tu estás a ir agora para a história principal? Não, eu só vou ali e já vou. Eu, está bem. E eu tipo assim, então, mas já estás a ir ou não? Não, estou a fazer isto. Epá, nunca mais vais à história principal, pá, que seca. Pronto, e eu realmente fiquei a pensar do tipo... Realmente eu estou aqui e não avança a história, porque esta cena está mesmo muito... Pronto, está mesmo muito bem feita. E acho que... Concordo. E em relação às mecânicas novas que o Tears of the Kingdom introduziu, o que é que tu achaste? Olha, deixa-me só dar um bocadinho de backtrack ao que tu estavas a dizer. Apesar de eu não ser grande fã de open worlds, que eu digo abertamente, não sou. Sim. O Breath of the Wild e este também tem o condão de é apetecível andar a passear. Podes crer. E encontras os Koroks, meu.
Os Koroks, pá. E a cena dos cavalos Passeios. também. A cena de nós estarmos a andar de cavalo, epá, é muito zen. É muito zen. É diferente. Lá está. No meu caso é sempre uma situação de amor-ódio, porque não é bem o meu género, mas ao mesmo tempo a quantidade de horas que eu perdi só a andar. E depois tu olhas lá para o fundo e epá, cheira a coroque. Estás a ver ali aquela disposição de pedras ali, aquela. Exato. Cheira a coroque, meu. Tenho que ir lá ver. Cheira a Korok. Que giro! Ai meu Deus, eu vou a andar e eu esqueço completamente o que estou a fazer porque deve estar ali um Korok, deixa-me cá ver. Eu gosto muito dos Koroks, pronto, já de outros jogos, são muito fofinhos e aqui ajudam-me a não chorar tanto das armas partirem. Portanto, é win-win, na verdade, não é? Sim. Por isso, mas estavas a dizer as habilidades. Então, as habilidades, comparando um bocadinho ao Breath of the Wild, eu já no outro dia, quando estava a falar, já não sei onde, sobre as habilidades vêm um bocadinho substituir as armas diferentes que nós tínhamos em Zeldas mais tradicionais, que nos permitiam ter mecânicas diferentes, certo? O hookshot, o peão, armas assim deste calibre que te deixavam explorar de outra maneira, ou em velocidade, ou em altura, o que quer que fosse. Tu aqui não tens nada disso, tens armas mais tradicionais, tens no máximo o boomerang ou umas armas de piu-pius. No Tears não sei, atenção, estou a dizer, pronto, no Breath of the Wild do que vi. Mas depois tinhas as outras habilidades todas que te conferiam maneiras diferentes de navegares no espaço do jogo. Eram giras, achei uma experiência diferente. Se calhar a mais xoxinha, se calhar era tipo o Cryonis, que honestamente eu esquecia-me 90% do jogo que aquilo estava ali. Mas acabava por usar muito o Magnésis e as bombas, claro. Tu chegas ao Tears of the Kingdom e subitamente dizem-te assim: toma, é de maneiras de partir o jogo e diverte. E depois o jogo não parte, ok? Toda a gente na internet está maravilhada como fazem toda a porcaria e mais alguma. E não há cabo screens, não há tipo console a crashar, não há nada. Pois é. Meu Deus, o que é que eu posso inventar da próxima para ser pior ainda? E a verdade é que está a ser divertido, ok? Montar coisas, inventar coisas e eu ainda só estou no início. O que é que eu vou poder fazer de porcaria lá mais para a frente? Estou muito entusiasmada com estas habilidades. Acho que posso dizer desta maneira, de maneira convicta. Sim, para mim, acho que eles acertaram mesmo na mousse nas coisas em que tinham de inovar e de meter coisas novas, porque a questão das habilidades, de estar a fundir objetos e estar a juntar peças, tal como se fosse uns brinquedos, acho que está mesmo muito, muito engraçado e muito bem integrado, porque dá literalmente N hipóteses de resolveres um puzzle. Eu senti muito Sim. isso quando eu estava numa shrine e empancava, ficava desiludido porque não conseguia perceber como é que resolvia o puzzle. Sim. E no Tears of the Kingdom não há só uma solução. Ou seja, com a tua ingenuidade, com a tua destreza em criar coisas, consegues resolver os puzzles das shrines de forma mais intuitiva. Ou seja, podes não empancar tão facilmente. E eu senti muito isto e acho que é mesmo o ponto forte deste jogo, que é o facto de poderes juntar as peças e fazeres N objetos e N geringonças, digamos assim. Sim, é mesmo isso. É mesmo isto o nome, é que é mesmo super cativante. E eu, por acaso, sou uma pessoa que não tem muita paciência de estar a criar coisas, de estar a fazer obras de engenharia ou esse tipo de coisas. Pronto, não sou uma pessoa assim muito virada para as artes manuais, digamos assim. E Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, perdão, consegue romper esta minha falta de jeito nas artes manuais. Eu tinha É que ao sempre fim e ao cabo está ali tudo no chão, a olhar para ti, só tens que Exato. fazer. Eu na escola eu tinha sempre 3 em AVT, 3 de 0 a 5, atenção, 3 resves Campo de Ourique. Sim. Portanto, e era mesmo um 3 arrancado a ferros, portanto, eu acho que é mesmo isso o ponto forte deste jogo. E quais são as tuas... Eu sei que estás ainda muito no início do jogo, mas quais são as tuas expectativas gerais sobre esta sequela? O que é que gostavas que acontecesse neste jogo? O que é que esperas dele?
Já que estamos assim numa fase ainda muito embrionária. Eu posso ir dizer aqui um grande, ou vários grandes disparates, porque eu não me spoilei ainda muito, ok? Para mim ainda continua todas as possibilidades abertas na minha cabeça de tudo o que eu gostava que acontecesse neste jogo. Que, claro, a probabilidade de acontecer é baixa, mas, ou não, quem sabe, mas Sim. há uma grande... Às vezes, quando nós temos muitas expectativas em relação a uma coisa, na verdade o que nós temos mesmo é o que gostava que acontecesse, gostávamos que acontecesse. E pronto, pode ou não ir de encontro à realidade um dia. Mas ao início, quando começámos a ver os trailers todos do Tears of the Kingdom e, epá, as cores do braço, as cores dos logotipos, as cores tudo, eu olhei para aquilo e pensei, Midna, é Twilight Realm, é Twilly, epá, é agora. O jogo que a gente anda a pedir há anos é agora. Midna 2. Epá, e depois não era, não é? Pronto, isto foi o primeiro balde de água. Mas depois eu percebi que, entretanto, eu não era a única a achar isso. Houve mais gente que, pelas cores todas e a iconografia, achavam que era um retorno do Twilight Realm. Para muita gente, Midna, best girlfriend, não é? Para mim também, até esta Zelda. Atenção. Agora, epá, tenho que fazer alguma reflexão no assunto. Mas, pronto, depois metemos isso de parte, concluímos que não era assim. E, entretanto, joguei Breath of the Wild. Lá está, porque os trailers começaram a sair muito antes de eu ter pegado no jogo a sério. Entretanto, joguei Breath of the Wild. A Master Sword tem o aspecto da Master Sword do Skyward Sword. A Zelda faz alusões ao ouvir a espada. Depois fala-se que o Champion também ouvia a espada. E depois fala-se do fim dos ciclos que começaram no Skyward Sword. E eu, meu Deus, calma lá. Altipower Valley está a entrar muito no caminho de... O jogo está mais ligado... Este vai estar muito mais ligado ao Skyward Sword. Meu Deus, que festa que eu já estou aqui a fazer. Então, as minhas expectativas para isto depois, especialmente depois de ver que a espada, que a Master Sword, destruída, não é? As minhas expectativas é que ao longo do jogo haja algum tipo de quest para voltar a restabelecer a Master Sword. Já aconteceu antes e faz sentido. Digo eu, que teremos que recuperar a espada de alguma maneira. E a minha expectativa é que com isso que acordemos a fim novamente. Epá, era muita ficha, era tipo a melhor coisa para mim que eles podiam pôr no jogo. Ok? Sim. Era se isso voltasse a acontecer. Portanto, a minha expectativa era que isto tivesse uma ligação muito forte ao Skyward Sword. Porque no fim do Breath of the Wild tu sabes que termina todo o ciclo, até agora todos os ciclos de reencarnações. E para quem segue a história toda, pelo menos a mim, faz-me uma grande confusão na minha cabeça. Porque, então e agora? Como é que justificamos novas encarnações, ok? Novos ciclos. Tem que haver qualquer coisa, certo? Por favor, Tears of the Kingdom, responde-me a isto. Tipo, já! Percebes? Sim. As minhas expectativas são muito condicionadas por toda a minha experiência anterior de outros jogos. Estás a perceber? Se calhar, se falares com alguém que só jogou Breath of the Wild, se calhar as expectativas não têm nada a ver, ok? Sim. Não sei quais é que eram as tuas. No meu caso, tendo em conta que ainda não avancei muito na história, eu espero sinceramente que... Eu acho que vai haver um twist qualquer na história. Apesar de ser uma continuação direta do Breath of the Wild, eu acho que vai haver um twist qualquer na história. Agora, qual twist? Não sei. Porque a minha vontade agora é jogar e querer saber mais e mais e mais, porque estou mesmo muito curioso em saber qual vai ser o rumo da história. Já agora, convém aqui referir que o Tears of the Kingdom bateu recordes de vendas estrondosos. Sim. Em apenas 3 dias, de acordo aqui com um artigo do Washington Post escrito pelo Jim Park, em apenas 3 dias eles superaram os 10 milhões de unidades vendidas. Fogo. Em 3 dias. Só para terem noção, em números oficiais da Nintendo, o Breath of the Wild é o 4º jogo mais vendido da Switch e neste momento, pelo menos de acordo com o site, é o 4º, sim. É o 4º. Pensei que fosse o primeiro antes do Tears. Desculpa interromper, mas eu pensei que fosse o primeiro antes do Tears. Não. O primeiro é o Mario Kart, o segundo acho que é o Animal Crossing e o terceiro é o Smash Brothers. Não, faz sentido.
Eu agora não tenho a certeza se o Super Smash Bros. Está em segundo lugar ou não, mas eu acho que é primeiro Mario Kart, segundo Animal Crossing e terceiro o Super Smash Bros. E o quarto está o Breath of the Wild, que tem neste momento, pelo menos de acordo com o site oficial, com os números oficiais, digamos assim, tem 29,81 milhões de unidades vendidas. Ou seja, e o Tears of the Kingdom em 3 dias alcançou os 10 milhões. Portanto, Meu Deus. dá que pensar. Agora vamos ver se consegue superar os números do Breath of the Wild. E estamos a falar de um jogo que tem 6 anos de avanço. e não podemos esquecer isso. Verdade. Mas eu por acaso recomendo muito este artigo do Washington Post. E depois eu partilhei no meu Twitter e também partilho aqui nas notas do podcast, porque acho que dá um insight bastante interessante com um dos produtores, que é o Eiji Anauma. Peço desculpa que estou a dizer mal o nome do senhor, que é um dos produtores do Tears of the Kingdom e Breath of the Wild, e é mesmo uma leitura muito interessante. Mas agora voltando a Legend of Zelda, Sim. tu como veterana deste franchise e que queiras aconselhar um jovem Padawan a querer aventurar-se neste universo, qual é o jogo que tu recomendarias que as pessoas começassem a jogar primeiro? Olha, eu acho que é cada vez mais e mais difícil responder a essa pergunta, na medida em que a experiência do Breath of the Wild e do Tears of the Kingdom são coisas completamente diferentes. E mais, conforme tu vais falando com cada vez mais pessoas, tu te apercebes que, na verdade, os grandes fãs de Breath of the Wild e agora do Tears não são necessariamente os mesmos de tudo o que temos para trás. São eras diferentes, são um bocadinho fandoms, não é fandoms diferentes, mas pronto, são tipos de fãs diferentes, Sim, que podem sim. ou não intersetar. E a verdade é que o Breath of the Wild trouxe muita gente nova à franchise. Que trouxe! E eu acho um piadão, e se calhar vai soar mal eu dizer isto, mas inclusive eu conheço muitos rapazes com namoradas que não jogavam por aí além, muito menos jogos deste género, e estão a gostar muito do Breath of the Wild. Isso deixa-me um misto de emoções. Para já deixa-me muito feliz, porque são mais pessoas na franchise, são mais miúdas a jogar Zelda. Por outro lado, deixa-me triste, porque eu tenho quase a certeza que não vão pegar em jogos anteriores, porque não é a mesma coisa, não é equiparada à experiência que estão a ter e que estão a gostar. Estás a perceber o motivo pelo qual estão a gostar? Não é o mesmo. E depois ainda tens uma grande franja da população que os gráficos fazem diferença naquilo que estão a jogar. E dos Zeldas antigos, os únicos que tu tens assim, se calhar com gráficos melhorzinhos, são o Skyward Sword, que está na Switch, o Twilight Princess, que ainda não está, lamentamos muito, não é? Pois é. Todos, e queremos, e o Wind Waker, que também ainda não está. Portanto, na verdade, coisas com o melhor aspectozinho, só temos o Skyward Sword, que ainda por cima é um dos Zeldas mais afastados de Open World. O Skyward Sword é ainda muito... é dos mais lineares, não é? Exatamente. É que não é sequer não são experiências equiparáveis. E então, se é alguém acabado de cair nisto, e se for alguém então que jogue muito pouco, eu dói-me a alma, mas eu provavelmente vou ter que recomendar o Breath of the Wild, porque... que o mundo chegou. A Patrícia a recomendar o Breath of the Wild. O que o mundo chegou. Pois, porque são experiências tão diferentes. Isso que as pessoas estão à procura é o que têm ouvido falar, que Zelda é tão bom e maravilhoso e open world. É isso que querem, não é o resto. Não é a outra parte que para mim é tão superior, mas olha, depois tens a esperança de se forem jogar o Breath of the Wild, talvez tenham curiosidade e vão experimentar os outros. Mas se forem pessoas só daquilo, que só gostam daquilo, todos os outros vão ser experiências muito, muito dispares. Pois é, Dói-me tanta alma estar a dizer isto, mas se for alguém que já experimentou outros jogos, então temos um mar de recomendações para trás. E que, eu nunca me canso de dizer isto, a Switch está a ser uma consola
maravilhosa no sentido de aproximar e tornar acessível o gaming ao pessoal menos gamer. Ok? Pronto, passo aqui a expressão esquisita Sim, do sim. menos gamer, mas tu tens uma consola com tanta coisa lá e se tu pagares o online, que não é assim tão caro porque consegues ter uma família, já viste bem a quantidade de experiências que tu tens na ponta das tuas mãos, dos teus dedos e das tuas mãos, pronto, também, mas tantos Zeldas ali, tens muito por onde experimentar. O Link to the Past, o Ocarina of Time. Exatamente. Portanto, se tu és alguém que até já jogou algum Zeldazito, ou isso pronto, que não sejas só exclusivamente Breath of the Wild e jogaste pouco mais na tua vida que isso, tens muito por onde sugerir. Se bem que eu gostaria de sugerir o Twilight Princess, mas é complicado sugerir porque as pessoas não têm Wii U's e muito menos têm as versões da Wii. Portanto, esse ainda não está acessível para uma recomendação válida, fácil de acesso. E o Ocarina of Time tem o entrave dos gráficos, apesar de ser relevante porque gera a timeline. Mas também só é relevante para quem quer saber da história, porque senão também não, percebes? Sim. Eu dói-me a alma. Eu dói-me tanta alma, mas... Se eu estivesse aí dava-te um abraço, porque estou mesmo a sentir em agonia. Mas eu diria que tens pouco tempo para jogar e gostavas de uma coisa mais soft, mais rápida e ali uma experiência mais leve, tens o Miniscap. Ganda jogão, está na Switch. Awesome. Go for it. Queres qualquer coisa para experienciar o que é Zelda antigo? Também tens boas opções na Switch. Tens o Skyward Sword, que dá para jogar tanto com o comando normal como com o Nunchaku. Além de que, espero eu, está bastante interligado ao Tears, não sei. Espero. Mas é uma experiência agradável. E também tem uma das minhas Zeldas preferidas. É a Zelda, tipo a No Shame Zelda. Bora. É mesmo muito giro. E tem uma banda sonora muito boa também. Sim, até a versão original da Wii vinha com a banda sonora e tudo, o CD. Vinha com o CD. Ahá, Por isso. sim. Bem. Sim, é um jogo muito bonito, mas lá está. Se há alguém que ouviu falar e que quer experimentar e que vai ser o primeiro, eu acho que as pessoas estão à procura do Breath of the Wild. Porque por muito que me custe e por muito que não seja aquilo que eu queria, mas é aquilo que é e acho que é isso que as pessoas estão à procura, por isso o Breath of the Wild. Pronto. Vamos com o Breath of the Wild. Eu fiquei admirado não sugerir o Link's Awakening também para a Switch. Sim, também, pois o Link's Awakening eu meto um bocado na categoria do Miniscap, de uma experiência ali mais contida, mais simples, Sim. mais fofinha. O Link's Awakening é especial de outras maneiras, porque pronto, também não acaba por não ser o normal. Mas é um grande jogo também. É uma boa experiência. Podemos jogar o remake com uma versão original, graças ao online da Switch, por causa dos jogos Game Boy. Portanto... É que ainda é mais fantástico nesse aspecto. E parece que eu estou aqui a fazer um ganda pitch de vendas, mas isto... a Switch, em termos de Zelda, a Switch é uma experiência sozinha. Sem dúvida alguma. É. Mas agora eu estou curiosa. Espera lá, antes do ir agora, o que é que tu recomendavas? Pois é. Eu também vou ser polémico, Não é só eu e sofrer. recomendaria o Breath of the Wild. Mas isto é mais para uma geração de gamers. Agora para gerações mais novas. Agora para pessoal de 25 anos para cima, talvez sugeriria o Ocarina of Time versão 3DS. Mas não sei. Mas é que eu acho que tanto pela história e tanto pelo setting, eu acho que o Breath of the Wild é mesmo... É como se fosse uma espécie de soft reboot, entre aspas, com muitas aspas, por favor, não me crucifiquem, mas eu acho que é mesmo o ponto de partida ideal, porque tu não precisas ter muita bagagem sobre os mais de 30 anos que esta franquia tem. Por isso, eu acho que pode ser um bom ponto de partida, mas não é uma experiência clássica de Zelda. Isso não é. Mas... E agora, olhando aqui para o futuro, o que é que tu gostarias que... Por exemplo, imagina que a Nintendo dizia assim, olha, precisamos da Weather White, da Patrícia Casaca, para ser uma Project Manager aqui do franchise de Zelda, e davam-te uma carta branca. O que é que tu querias que fosse o próximo jogo? Ou seja... O que é que gostarias que o franchise de Zelda apostasse no futuro?
Ok, então, dá para responder isto de várias maneiras. Para já, é necessário urgentemente, num próximo aniversário, tipo ano que vem e nos próximos, o Twilight Princess e o Wind Waker na Switch. Acho que é imperativo, porque, ponto número 1, esses dois, porque não é fácil as pessoas jogarem a esses dois jogos de maneira Sim. oficial, não é? Sem terem consolas que não conseguem arranjar de maneira fácil. Pronto, esses dois. Agora, se eu pudesse mesmo ter mão no que era um próximo jogo, eu gostaria imenso que houvesse uma continuidade direta do Twilight Princess, nem que tivéssemos que ir, sei lá, salvar o Twilight World ou qualquer coisa do género, porque eu e mais gente por esse mundo fora precisamos de mais Midna na nossa vida, acho eu. Mas não sei se era uma coisa propriamente muito viável hoje em dia, porque a não ser que arranjem uma maneira de tu teres uma continuidade do que se está a passar agora, mas numa porta para o Twilight World, porque existe e também pode ser imenso, ou não é? Mas se eu mandasse nisto, era um Midna 2. E tu? O que é que tu precisavas na tua vida? Eu sinceramente, sobre Zelda, eu estou com o mindset aberto. Sinceramente, não sou muito exigente. Eu gostava, em primeiro lugar, que fizessem os ports para a Switch do Wind Waker e Twilight Princess, porque o Twilight Princess é uma falha gravíssima do meu currículo gamer, porque eu nunca joguei o Twilight Princess. Eu sei, vergonha, eu sei. Não, nem é vergonha, é difícil acessibilidade, é verdade. Eu só não joguei a Confere-te. versão da Wii porque há uma versão HD na Wii U, mas só que eu não tenho essa consola e não vou comprar uma Wii U em segunda mão só para jogar isso. Portanto, e como quase todos os jogos que estavam na Wii U foram para a Switch, eu ainda acredito que esses dois jogos vão parar à Switch. Mas agora eu acho que vai ser muito difícil do franchise Zelda fugir da forma que o Breath of the Wild iniciou. Porque de facto está a trazer muitos números, muitas vendas, que eu referi há pouco, e vai ser difícil voltar, a menos que façam, não sei, um remake do Seasons, do Oracle of Ages e o Oracle of Seasons, por exemplo. Sim, mas por favor. ou fazer um spin-off qualquer, porque eu acho que a forma do Breath of the Wild está a correr tão bem, eu acho que também seria um erro a equipa voltar atrás por causa de termos em termos de marketing, em termos de formas, porque as pessoas já estão à espera de uma certa coisa. Agora, porque como tu disseste bem, há agora uma imensidão de novos fãs de Zelda que, estão a trazer grandes números para a Nintendo. Por isso, vai ser difícil eles fazerem alguma coisa nova que fuja muito dessa forma. A menos, agora a única questão é eles trazerem de volta o Twilight Princess e o Wind Waker para a Switch, mas e depois nem estamos a equacionar da possível nova consola da Nintendo, por isso será interessante ver o que é que acontece. Mas eu de Zelda estou de mente aberta, venha o que vier, estou com o coração aberto para amar outros Zeldas diferentes, por isso não há problema. Bom, Patrícia, já estamos aqui na reta final da nossa conversa, que eu adorei ter estado aqui a falar contigo sobre Zelda. Como é que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho? Consegues dizer aí onde é que a gente pode acompanhar? Então, podem-me encontrar em 3 sítios. Na Twitch, www.twitch.tv/weatherlight. Costumo fazer a stream à noite, tipicamente de jogos da Nintendo ou qualquer coisa retro, indie, por aí fora. Ou então podem me encontrar no meu Instagram, que é weatherlight.patricia. Podem ver lá os meus cosplays, os meus gatinhos e pronto, coisas assim desse género.
eu devia fazer mais vídeos interessantes de gaming, mas uma pessoa fica sempre tão envolvida naquilo que está a jogar, sabes, que quer jogar mais. E pronto, mas isso é falha minha. E no Twitter, às vezes, quando estão a haver assim discussões mais acesas e coisas sobre Zelda, eu estou lá também. Weatherlight W, acho eu. Pronto, é esse. Não se preocupem que os links estão todos na descrição deste episódio, portanto podem depois passar por lá. Bom, Patrícia, foi um gosto. Espero que esse teu entusiasmo com o franchise Zelda nunca desapareça. Acho que és mesmo uma das vozes mais bonitas a falar de um franchise tão especial como é este. Por isso, gostei muito desta conversa contigo. Portanto... Obrigado. Opa, e obrigado por me convidares, porque é sempre um prazer falar da Zelda, apesar de que eu sei que, pronto, que a minha opinião do Breath of the Wild às vezes é um bocadinho não a esperada, mas eu gosto muito da franchise na mesma. Há sempre expectativas positivas para o que vem a seguir, certo? Seja qual for a nossa preferência em termos de jogos, e não podemos fazer gatekeeping, mesmo com a minha opinião se calhar às vezes não tão positiva, mas é importante, o jogo está a ser importante, o Tears vai ser importante, e o importante é continuar a haver pessoas a jogar e a quererem saber e a fazerem mais figuras e mais jogos e coisas assim, para sermos todos felizes, ao fim e ao cabo, não é? Portanto, agradeço imenso. Olha, não havia forma melhor de acabar esta conversa com essa mensagem tão bonita e que subscrevo também na íntegra. Foi um gosto. Obrigado, Patrícia. Obrigado, eu. Podem acompanhar os conteúdos da Patrícia Weatherlight. Os links, como referi, estão na descrição do podcast. Agora quero saber a vossa opinião. São fãs de The Legend of Zelda? Qual é o vosso jogo favorito desta saga? Já agora, o que é que estão a achar do Tears of the Kingdom? Não revelem muitos spoilers, se faz favor. Partilhem a vossa opinião. Podem mandar mensagem de voz via Anchor. O link está na descrição do podcast. Fora do espectro do áudio, podem me encontrar no Instagram, @piado_do_pardal, e no Twitter, @piadopardal, tudo junto. Não se esqueçam de subscrever ao podcast no YouTube, ou seguir-me no Spotify, Apple Podcasts ou na plataforma da vossa eleição. Se gostaram deste episódio, podem avaliar-me nestas plataformas. É mesmo muito importante o vosso feedback. Não é demais relembrar que este podcast faz parte do 8bits. Visitem o site 8bits.org e a plataforma de streaming 8bits.uno para acederem a outros conteúdos exclusivos. Espero contar com vocês no próximo Piado Pardal. Fiquem bem. Adeus.